Existem pessoas que afirmam que, quando estão em alguns lugares, elas não conseguem estarem bem, não conseguem se concentrarem para a vida, não conseguem se alimentarem ou sequer conseguem dormir, pois, segundo essas pessoas, elas se sentem perturbadas por algo. Inclusive em casas onde famílias foram morar, casas novas, belas, mas que pertenciam a donos antigos e possivelmente com uma história por trás dessas casas. E por isso, na volta do Relatos Paranormais, nós iremos contar a história de uma família que passou por algo semelhante. Quando essa família foi morar em uma casa nova. E existem muitas famílias que passam por isso. Como a história de uma moça que, junto com sua família, somente queria viver feliz em sua casa nova. Mas que, assim como seus familiares, acabou descobrindo que uma outra família já vivia na casa antes deles. Esse é o Adversos e esse é mais um Relatos Paranormais. Meu nome é Selma, tenho 56 anos e o que eu vou contar aconteceu quando eu tinha apenas 7 anos de idade. E com certeza isso ficou marcado pela minha vida toda. O ano era 1966. Foi quando, após meu pai receber uma herança deixada pelo seu avô. Uma herança que valia muito dinheiro. Nós, antes disso, morávamos em uma casa muito humilde. Após meu pai receber a herança, nós iríamos comprar uma casa nova. E foi exatamente isso que meu pai foi à procura, todo feliz, de uma casa nova para nós morar. Após muita procura, meu pai enfim achou uma casa muito bonita e grande. Eu, minha mãe e meu pequeno irmão, Sérgio, que tinha apenas 4 anos, ficamos muito felizes, pois nós, enfim, iríamos morar em um local confortável. E então meu pai comprou a casa. Não demoraria muito para nós entrar de vez e morar naquela casa. Só que uma coisa me chamava a atenção. Parecia muito gelada aquela casa. Por mais que o sol entrava, refletia e até em alguns momentos aquecia a casa. Mas era temporário. Logo a casa ficava gelada novamente. Algo que claramente não devíamos nos preocupar, pois estávamos morando em uma casa confortável. Só que coisas surpreendentes começariam a acontecerem após algum tempo morando naquela casa. Me lembro como se fosse hoje, em um certo dia que assisti a televisão com meu irmão na sala, segurando a minha boneca. Minha mãe cuidava dos afazeres na cozinha e meu pai estava trabalhando. Quando de repente minha mãe vai até a sala com um olhar assustado. E eu, como qualquer criança curiosa, perguntei à minha mãe o que havia acontecido. Mas ela, mesmo assustada, disse que não havia acontecido nada. Só que minha mãe, após isso, não voltaria à cozinha mais. Ela só retornaria após meu pai voltar do trabalho. Enfim, aquilo caiu no esquecimento meu e de meu irmão, pois nós éramos crianças. Naquela noite, nós jantamos normalmente. E quando nós acabamos, algo chamou a atenção de meu pai. Foi quando ele disse que iria até a sala assistir. E chamou eu e meu irmão também. Porém, minha mãe logo disse a meu pai que não era para ele deixá-la sozinha na cozinha. Algo que me deixaria novamente curiosa. Porém, horas mais tarde, eu enfim iria descobrir o que estava deixando minha mãe daquela forma. Enquanto meu irmão já estava dormindo,
Eu continuei acordada. Escutei minha mãe conversando com meu pai. Tudo isso através da parede de nosso quarto, que era bem colada com a parede do quarto deles. E pude escutar minha mãe falando claramente a meu pai, que viu as panelas se mexendo sozinhas. Assim como a porta da geladeira, que também foi aberta sem que ninguém fizesse aquilo. E também todas as bocas do fogão, segundo ela, foram acendidas sozinhas. Aquilo me deixou assustada, pois escutei minha mãe dizendo que tinha espíritos na casa. E aquela noite foi mais difícil de dormir. Eu não conseguia. E me lembro perfeitamente daquela noite. Quando todos já estavam dormindo, eu ainda estava acordada, com minha cabeça coberta, pois estava com muito medo. Só que estava ficando difícil respirar debaixo da coberta. Então eu sempre acabava descobrindo a cabeça para respirar um pouco e assim cobri-la novamente. Em um certo momento que acabei fazendo isso, eu acabei tendo uma surpresa impressionante. Bem próximo à minha cama, lá estavam duas meninas paradas, olhando para mim. E me lembro perfeitamente de como elas estavam. Uma usava um vestido preto, a outra usava um vestido branco. Elas me olhavam. Uma delas, inclusive, segurava a minha boneca preferida em suas mãos. Elas não falavam nada, somente olhavam para mim. Não era para aquelas meninas estarem ali, pois a casa era nossa. Foi quando, em um certo momento, na porta de nosso quarto, logo atrás daquelas meninas, apareceram um homem e uma mulher. Usavam roupas bem antigas. O homem usava um terno e uma gravata, uma roupa muito bonita, e a mulher usava um vestido preto. E sem falar nada, aquele homem e aquela mulher somente olharam para as meninas, que olharam para eles também. E assim foram até eles, saindo do quarto. Para minha surpresa, nenhum deles caminhavam, andavam normalmente. Eles simplesmente pareciam não tocarem no chão, como se voassem ou flutuassem. Foi quando mais duas mulheres de preto passaram também pela porta de nosso quarto. Todos eles foram até a sala e eu escutava eles conversando. As meninas brincavam. O homem e as três mulheres falavam muito alto, até que meu irmão acordou e perguntou a mim por que nossos pais estavam brigando. Eu disse a ele que não eram nossos pais. Ele perguntou para mim quem era. E eu disse a ele que era a família que estava em nossa casa. E chamei ele para ir até o quarto de nossos pais para acordá-los. E assim nós fizemos cautelosamente, e quando nós passamos pela porta de nosso quarto, aquelas vozes aumentavam ainda mais. E quando olhamos para trás, uma das meninas estava olhando para mim e para meu irmão. Então nós chegamos, enfim, no quarto de nossos pais. E por mais surpreendente que fosse, nossos pais também já estavam acordados, como se também estivessem escutando algo. E quando eles viram nós entrando no quarto, logo chamaram eu e meu irmão para deitar na cama com eles, e abraçando nós, como se quisessem proteger a gente. Então perguntei para nossos pais quem eram aquelas pessoas, aquela família que estava em nossa casa. Mas nossos pais, nos abraçando, somente disse que logo iria passar e que quando amanhecesse o dia, eles iriam embora. Ninguém dormiu naquela noite, somente meu irmão, que era muito pequeno. Então eu e meus pais, acordados, via frequentemente aquelas mulheres de preto e aquele homem bem vestido passando pela porta do quarto deles. Essas pessoas não davam importância para nada. Era como se realmente a casa fosse deles. Assim como nós víamos eles, também estávamos escutando suas vozes e também os barulhos dos objetos que eles mexiam, copos, pratos, tudo que eles tocavam fazia barulho. E assim que o dia amanheceu,
após aquela noite turbulenta, sem que ninguém conseguisse dormir assustado. Eles realmente foram embora, mas tudo estava revirado na sala. Ou seja, aquela família eram espíritos, mas era real. Nós descobrimos com o tempo que todas aquelas pessoas já haviam morado naquela casa em um tempo muito antigo e que todos já estavam mortos. E nós tivemos que nos adaptar a isso, a dividir uma casa com uma família de espíritos que iam sempre embora durante o dia, mas todas as noites eles voltavam e faziam as mesmas coisas. Eles estavam presos ali. Aliás, estavam não, ainda estão. Meus pais viveram na casa até o último dia da vida deles. Dividiram ela com essa família de espíritos. E após a morte deles, ninguém de nossa família tem coragem de morar na casa. Ela está lá largada, possivelmente ainda sendo abrigo de uma família que já não faz mais parte de nosso mundo e que já morreram há muitos anos atrás.